Bom dia a todos. Esse ensinamento de hoje, né? Meixo-sama, lembrando vida era do dia anterior. Dizem que já passaram mais de 3.000 anos, né? Então, como tem no Salmo, durante 3.000 anos, pouco a pouco, deturpando verdade, desviando o caminho, né? Não fez de repente, é muito devagarinho, sem perceber, até chegar hoje de dia, né? Então, muitas coisas estão muito errado, muito invertido, que agora, chegando a era do dia, a gente tem que voltar como era, né? Como aqui. Abram o coração, orem, passou a era dos sofrimentos. Está começando o mundo alegre de Deus. Passando era do sofrimento, sofrimento de doença, né? Pobreza e conflito. Vai passar todo esse sofrimento, vai surgir mundo de alegria. Deus manifesta seu poder plenamente, né, para toda a humanidade. Assim, importante aqui é como está escrito, abram o coração. Abrindo o coração, a gente pode sentir, receber essa luz. É como isso aí, difícil, né? Ao mesmo tempo, é tão fácil, né? Porque abrindo o coração, a pessoa sente luz de amor de Deus, né? E esta verdade era do dia. Como está, a gente está na época bastante boa, né? Eu acho que já muita gente está entrando nessa fase de alegria. Ao sermos banhados pela infinita luz de Deus, surgirá antes nos olhos o caminho do bem e do mal. Recebendo luz de Deus, né, assim dá para perceber o que é bom, o que é mal. Não precisa dizer, né? Não precisa ensinar. Própria luz esclarece caminho certo, caminho errado. Né? Então, como é importante esse recebimento de luz, né? Como é importante a gente encher de luz nossos corações, né? Muitas vezes, nossa cabeça atrapalha. Queria entender. Né? Nossa cabeça sempre funciona assim, né? Sempre tem dúvidas, né? Incertezas, né? Mas a luz ficando tão forte hoje em dia, cada vez mais fácil de perceber. É muito interessante isso aí, né? Muita gente está recebendo muita luz, abrindo cada vez mais coração, e o coração está em cima de tudo, né? Como estava falando na aula, mesmo Jorei. Jorei elimina máculas, nuvens espirituais do corpo espiritual. Porque ser humano
composto de 3 dimensões diferentes. A alma pertence ao mundo divino, espírito pertence ao mundo espiritual. E do matéria, corpo físico, pertence ao mundo material, né? Então, Joré vai eliminando do corpo espiritual, nuvens do corpo espiritual. Mas chegando a era do dia, vai ficar muito importante, não só Joré, mas sim para abrir coração, abrir nossa alma, né? Porque parte principal é a alma, né? Portanto, sempre está falando, não só Joré. Joré significa purificação do espírito, mas é preciso acrescentar uma coisa importante, principalmente na era do dia, despertar nossa alma, ou seja, purificar nossa alma. Porque a alma em japonês fala kon, de-kon, né? Kon, né? Então, estava falando, jo-kon. Existe Joré, mas também importância do jo-kon. Algumas partes do ensinamento de Meisama falando isso aí, sobre purificação da alma. Mas, na época de Meishu-sama, foi muito mais importante a purificação do espírito para eliminar a doença, para eliminar o sofrimento da humanidade. Mas para chegar realmente, vocês como tornar o instrumento verdadeiro de Deus, ou seja, ficar ao lado de Deus, precisa esse processo, despertar a alma, né? Purificar a alma, né? Então, isso como processa o que aprende através do ensinamento, como se fosse polir joia, né? Como diamante, né? Quando aparece no mundo, quer dizer, quando a gente criou, quando Deus criou, a alma é meio escondido. É como se fosse pedra bruta. Não tem brilho nenhuma, coberto de casca grossa, né? Para quem não sabe distinguir nada, não dá importância a nada, né? É como se fosse qualquer pedra comum. Mas tirando casca, começa a aparecer brilho, começa a aparecer pedra preciosa, como diamante, né? Então, isso me ensina, é como se fosse assim, ser humano. Ser humano também tem alma, dada por Deus, né? Mas ninguém, ou seja, pouca gente, aprecia. Não tem nem consciência que tem dentro de si esta pedra preciosa, esta alma preciosa que dado por Deus. Porque se purificar, polir, conforme porindo, né, surgindo brilho, né. Então, este eu acho que nossa missão, não é? E cada um desperta essa consciência, né? Não pode pensar. Muita gente pensa assim, eu não sirvo, né? Não sei o que estou fazendo neste mundo, né? Porque não reconhece grandeza do ser humano, grandeza da alma que vocês têm, cada um. Porque é muito difícil descobrir isso aí. Mas finalidade da fé, de nossa dedicação, justamente isso aí, né? Cada um descobrindo
grandeza, nobreza da nossa alma e encaminhando mais perto para Deus, né? Eu acho que isso é mais importante. Porque uma vez que a pessoa toma consciência que tem este tesouro dentro da gente, a pessoa pratica só para bem, não faz besteira, porque não consegue fazer, né? Não impede a prática do mal, sempre procura coisas belas, virtudes ocultas perante Deus, né? Gostando, brilhando cada vez mais a alma, né? Começa a gostar muito de si mesmo, entendeu? Essa capacidade, essa grandeza do homem. Assim, não teria mais sofrimento, viveria no reino de Deus aqui na Terra, né? Então eu acho que entrando nessa fase, eu acho que a gente vai penetrar este mundo, né? Que Deus aguardou, Deus preparou. Por isso tem de orar. Mas eu acho que é importante também observar a gente mesmo, em vez de observar os outros, onde a gente está, né? Quando a gente sente alegria, quando sente melhor, né? Quando sente feliz, de verdade, eu acho que essa consciência é importante, né? E consegue, porque já era do dia, não é mais era da noite. Era da noite estava cheio de sofrimento, porque faltou a luz de Deus. Uma consequência inevitável, né? É como se fosse noite, estava escuro, o sol estava escondido. Muito frio, muito escuro, então, por causa disso, sofria mais, né? Mas chegando o dia, o sol brilha, esse sol brilha, não só de fora, mas também dentro da gente, né? Dentro do nosso coração tem sol interior. Isso tem que brilhar, isso tem que expandir, né? Essa luz, né? Muitas vezes a pessoa não sabe como é importante. Por exemplo, a gente está sentindo, eu mesmo sentindo isso aí, né? E através dessa comunicação, através da internet, muitas pessoas orando, né, acompanhando oração de orei e assistindo pequena palestra, né? Então, mesmo quem está morando bem longe, né, para essas pessoas é como se fosse luz, né? Como se fosse uma esperança para não envolver totalmente o mundo profano, né? Pelo menos aquele momento é sagrado. Então, concentrando, muito mais do que da pessoa que está perto, tem acesso fácil desse templo, né? Levando muito mais sério. Então, diariamente assistindo, acompanhando, né? Então, óbvio, aquelas pessoas que assistem, eliminando um pouco de sofrimento, eliminando ou saindo do nível pouco melhor, né? Lembrando Deus, recebendo luz de Deus, óbvio, agradece a Deus, né? Agradece o que está acontecendo. Então, quem está fazendo aqui, né? A gente sente uma coisa muito interessante. Essa gratidão que vem de longe, isso é muito forte, muito forte. É uma coisa incrível. Aí olhando, né? Observando, como é importante do sentimento, do sonen de agradecimento das pessoas, entendeu? Aí que dá para entender melhor, né? Que nem ensinamento de Messam. Quanto mais você recebe sentimento de gratidão, eliminando mágoas, fazendo brilhar mais a alma, evoluindo no nível espiritual.
isto realmente acontece. Então, não sei quem que está recebendo mais graça. Pessoa que ouve, né? Ou quem faz, né? Eu acho que quem faz mais recebe mais graça. Estou sentindo uma diferença muito grande, já mais ou menos 2 meses, né? Pouco mais de 2 meses. Então, estou sentindo alguma coisa mudando dentro de mim. Ficando mais firme, sente mais alegria, pensamentos negativos, de preocupações, tudo isso desaparecendo pouco a pouco. Começando a sentir realmente Deus existe, de verdade, né? Bem perto, e as coisas estão indo na direção do era do dia. Então, imaginando através desse acontecimento, daqui por diante, né? Daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, o que vai acontecer? Assim, mundo indo para a era do dia. Realmente chega, com certeza, né? Porque a luz é muito forte, uma coisa incrível. Mas, obrigação do ser humano, pelo menos tem que procurar a Deus, né? Cada um procurar, receber, abrindo o coração, luz de Deus. Né? Aí começa a mudar as coisas, mundanos, né? Nossa vida cotidiana começa a mudar, e essa mudança é muito grande, uma coisa incrível, né? Porque as coisas boas, né? Praticar as coisas boas para a direção da era do dia, quer dizer, para concretizar a vontade de Meixo-sama, ficando um pouco mais fácil. Antigamente, tudo difícil. A gente sabia fazer, sabia o que precisava fazer, né? Mas é muito difícil, muito difícil. Parece você sozinho puxando trem pesados, né? Não anda, só cansa, né? Mas agora não, ficando mais fácil. Esse sinal que chegando a era do dia, né? Então, quem vai na direção para a era do dia, acompanhar esse ritmo, né? Eu acho que vai ter bastante facilidade para a prosperidade, para adquirir mais saúde, né? Harmonia, né? Assim, o mundo está mudando. Hoje mesmo, observando oferenda, né? Você se imagina, hoje, já todas as oferendas vêm de vários lugares que pessoas estão praticando grande agricultura da grande natureza, né? E trazendo aqui. E ficando muito bonito, né? Folha brilhando, tem muita energia, né? Mas, infelizmente, ainda está limitado. Um dia a gente chegar para que todos vocês alimentem essas agriculturas, né? Produtos, né? Isso seria realmente concretização do reino de Deus aqui na Terra, né? Isso também foi antigamente muito difícil. Faltava sempre, então comprava no supermercado, né? Sabia que não está certo, mas não tinha outra alternativa. Mas felizmente agora está indo mais certo, né? Então, antecipando um pouco, no mês de agosto, a gente queria inaugurar pequeno restaurante aqui, né? Esse é o objetivo, oferecer alimentos mais puros possível e também gostoso, né? Porque a gente tem que praticar o ensinamento do Meixo-sama.
não pode deixar sua teoria. Você se imagina, já passaram 60, 70 anos, né? Mas não tem nenhum lugar que realmente pratica essa verdade, não é? Isso é falta de nosso esforço. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, ainda estava fraco, né? Bem no começo da era do dia. Mas agora eu acho que suficientemente luz é forte. Deus está vencendo cada vez mais. Luz vencendo a treva, né? Isso dá muita esperança, muita alegria para todos nós, né? Então, passo a passo, quem praticando plantação, né, de esta grande natureza, né? Porque quando fala grande, no sentido japonês, né? Grande é Deus, né? Uma coisa interessante. Então, natureza, agricultura natural, mas diz isso aí. Não é do homem. É partiu do Deus Criador. Ele criou este mundo para ficar todo mundo alimentando, né? Perfeitamente, com sabor, com aroma, para viver num mundo de feliz, mundo de alegria. Mas, durante a noite, deturpou, né, muito, e agora, então, começando uma coisa verdadeira. Não é? Portanto, não é só apenas você come as coisas que não tem agrotóxico ou não tem adubo. Não é isso. Né? Alimentar aquele alimento que Deus criou, né? Com a gratidão, com a alegria, né? Esse eu acho que é nosso objetivo, né? Então, vamos começar isso. Naturalmente, precisa colaboração de todos vocês, né? Mesmo sendo pequeno terreno, dá para plantar, cresce surpreendentemente. É uma coisa interessante, porque Deus está, né? Para a gente aprender, como força de Deus atua em cima das plantas, né? Mesmo flor, né? Porque hoje em dia flor é tudo cultivado com muito adubo, muito agrotóxico. Porque flor é uma coisa que você não come, então não tem limite de agrotóxico. É terrível, muito forte. Então quem mexe dando alergia, né? Doença nas peles, né? Uma coisa terrível, né? Você imagina, flor é uma coisa bonita, né? Puro, né? Mas deturpando nesse sentido. Pessoa colocando flor bonito, mas até que ponto isso aí? Porque deturpou totalmente, né? E já acostumado, todo mundo já acostumou com isso aí, conformado, né? Então tem que revolucionar, tem que mudar todo esse rumo, né? Mesmo alimento. Alimento também a gente está acostumado, mas na verdade alimentando muito mal, muito mal. Óbvio que surge muitos tipos de doença, porque o que alimenta todo dia, né? Todo dia. Mas também a pessoa sabe, quando produzido com este meio, maneira da grande natureza, que dá sensibilidade bastante grande. Todo mundo gosta, todo mundo sabe, distingue o que é bom, né? Mudança é muito grande, distância muito grande, né? Então, esse também é um dos nossos objetivos, né? Quer dizer, mesmo deu 3 colunas principais. Jorei,
agricultura, alimentos, né, incluindo flores, e da beleza, da arte. Isso ia levar, ou seja, facilitar para trazer o reino de Deus aqui na Terra. O ser humano fica mais sensível pela arte, pela beleza, alimentando bem, recebendo joré, despertando a alma. O que vai faltar mais, né? Não falta mais nada. Poderia viver saúde perfeita, em paz e prosperidade, né? Portanto, esse é o objetivo. Pouco a pouco tem que concretizar. Realmente tem que concretizar. Mesmo Ribeirão Pires, né? A gente trabalhando bastante para construir este Torre Miloco, junto com a Jardim, porque nossa ideia seria, quando a pessoa pisa lá, já recebesse bastante luz, até sentir essa luz invisível. Mesmo agora, incompleto, começando, mas diariamente clareando. Tem gente que vai lá pela primeira vez, muitas vezes não é nem membro, né? Quando a gente convida, vai lá, e emocionado da próprio local. Óbvio, beleza da construção. Mas o próprio ambiente está mudando muito, porque enchendo luz de Deus, porque descendo muita luz, né? Então este pessoa sente, modifica, né? Não é mais explicando muitas coisas, né? Dispensa a explicação. É uma coisa muito boa, né? Muito econômico, né? Porque isso aí, há uma... porque quando a gente fala, entra na cabeça, a gente entende. Indiretamente vai para a alma. Entende? Isso ajuda. Mas se tiver lugar realmente muita luz, muita força de Deus, a pessoa sentiria na alma, não precisa explicar nada, emociona, chora, né? Com isso, eu acho que despertando a alma, sentindo melhor. Parece que deu uma mudança muito grande no interior. Né? Interessante. Por exemplo, mesmo você sentindo mal, parte física, mas tendo algo que mexe nossa alma, nossa saúde também melhora. Interessante. Ontem, né? Quer dizer, anteontem já estava começando. Peguei purificação de gripe, né? Dando um pouco de febre, mal-estar, garganta estava inflamado. Então, descansando, né? Descansando, mas sentindo mal, porque purificação é assim, não é? Corpo influencia a parte espiritual, óbvio. Então, sentindo mal-estar, estava deitado. Né? Aí, lendo o ensinamento de Meishu-sama, e também eu trouxe um livro bastante interessante, que uma pessoa do norte do Japão conseguiu produzir maçã natural. Porque maçã é uma das frutas mais antigas, né? Diz que época do Adão e Eva, né? Já existiu. Mas quando a maçã estava no começo, meio azedo, muito pequeno, mas ser humano mudando pouco a pouco,
chegou como hoje, né? É bem grande, muito doce, saboroso. Mas por causa desse técnica artificial, quase inevitável ataque do praga. Tem muita praga que pega todo jeito. Folha, maçã próprio. Uma coisa incrível. Ninguém achou, todo mundo achava que é impossível fazer isso. É uma loucura. Se você não joga agrotóxico, a árvore é seca. Primeiro, come tudo folha, né? Comendo folha, a árvore não tem como tirar oxigênio, alimentos. Aí acaba morrendo, né? Ninguém tentou isso aí, nem experimentou. Mas uma pessoa interessante, não é nem membro, né? Eu acho que deve ter, uma vez, lendo o ensinamento de mesa, mas não foi membro, que começou a fazer, desafio. Passou tanta dificuldade, vendendo todo o patrimônio, vivendo pior miséria, que não acabou renda, né? Ficou zero. Ficou zero 3, 4 anos, não ganhava mais nada. A árvore tudo seco. Mas muito teimoso, né? Muito teimoso. Queria que fizesse. Diz que isso sentia que dá para fazer. Só intuição, né? Mas não sabia como fazer. E falhando, todo tentativo. Não conseguia fazer. Então, depois de 7 anos, resolveu, porque a família foi grande, né? Esposa e tem, parece, 3 filhos, né? Então, já faltava até alimento. Mesmo assim, tentando fazer, e toda a família colaborando, que vai conseguir. Então, um dia ele pensou, não tem mais jeito. Aí resolveu suicidar. Se eu morro, vai ter salvação para a família, né? A família faz o que quer, mas eu não posso perder esse, né? Parece covardia, né? Então entrou fundo da montanha, andando no fundo da montanha. E levou corda para pendurar o pescoço. Aí procurava árvore para colocá-lo, esse cordão, para morrer. Aí jogou corda, mas a corda não pegou galho, né? Aí viu, ele falou assim, viu maçã no mato. Aí começou a correr, porque estava cheio de maçã no meio do mato, no meio da árvore, né? Como é que pode? Alguém plantou, o que aconteceu, né? Aí correu para isso. Mas não foi maçã, é tipo de castanha selvagem, né? Quando olhou bem, não foi maçã. Maçã não pode estar, né? Aí, quando ele viu esse castanho, observou, porque a flor estava intacta, tão bonito, não tinha nenhum praga. Aí ele começou a ver, então, terra, cavocando terra, como é que está a raiz, né? Aí começou a sentir cheiro da terra, cheiro gostoso. Diz que ele começou a comer terra, tanto saboroso que é. Então pensou, então, isso que Deus está querendo mostrar. Aí quando ele voltou, porque ele sempre capinava, deixava tudo bonito, sem nada. Mas a terra estava muito duro, né? Mas onde tinha árvore de castanha, muito fofo,
muito fofo. Mas ninguém colocou enxada. Mas é muito fofo. Né? Aí que deu ideia, né? Aí, então ele deixou crescer mato onde tem maçã, né? Deixou tudo. Diz que cresceu, foi difícil até entrar. Exagero, né? Então, pouco a pouco recuperando. Primeiro ano deu 7 folhas, não, 7 flores. Diz que foi muita alegria. Porque não dava flor. Se não dá flor, não dá fruto, né? E daí começou a crescer. Né? Então, como é difícil as coisas, mudar. Entendeu? Muito artificial. Né? Porque jogando agrotóxico, morre, mata tudo. Fácil, né? Mas terra fica ruim, árvore fica ruim, fruta também não é bom. Então, isso é impressionante. Vocês já comeram maçã, né? Então, quando corta no meio, se deixar um dia, fica preto, não tá? Fica escuro, né? Tem maçã que você corta, dentro é podre, seco, né? Parece oco, né? Mas maçã dele, mesmo cortando, não fica preto. Deixando 1 mês, 2 meses, diz que só murcha, mas sabor não muda. Aroma também continua. Só murchando. Uma coisa incrível isso aqui. Porque não tem nenhum agrotóxico. Né? Cresceu com a força de Deus, com o amor de Deus. Né? Assim é. Então Deus fez tudo para a felicidade do homem, a alegria dos homens, né? Fazendo tudo, né? Mas o homem está estragando. Chegou até agora. Né? Mas para voltar agora, início, a gente tem que trabalhar. Tem que ser pouco de teimoso realmente, né? Como ele, né? Diz que ele é teimoso. Algum objetivo a gente tem que ter, fazer algo, entendeu? Não é fácil fazer, mas continua, né? Continua 1 ano, 2 anos, 3 anos, para chegar ao objetivo, né? Eu acho que isso é importante. Né? Mesmo já deu objetivo, né? Deu toda esta missão para todos os membros, né? Então, só a gente praticar. Entendeu? Que maravilha, né? Então, estava lendo esse livro, né? Estava meio tonto assim, né? Mesmo assim lendo, né? Então, aí observando, é engraçado. Começou a abrir coração. Toca coração, né? Emociona, né? Engraçado, né? Então, tocando o coração, aquele mal-estar passa. Uma coisa interessante. Aí pensei, não é só Jore é importante, sem Jore não dá. Mas é preciso tocar o coração, precisa abrir o coração. Por algum motivo. Né? Algum motivo. Sem isso, a gente permanece no escuro. Né? Prolonga sofrimento. Né? Para eliminar todos os tipos de sofrimento, realmente tem que abrir o coração. Fazer o que você gosta, o que precisa fazer, o que Deus deu de missão. Todo mundo tem que fazer parte, né? Dentro disso não tem missão grande e pequeno, tudo é igual. Se falhar, esse pequeno peça não anda. Cada um tem que encaixar. Por isso veio, chamado por Deus, né? Por Meshama, né? Portanto, o que precisa fazer? O que pode fazer? Né? É como tem salmo aqui, né? Esse do terceiro.
do céu distante para a terra trazer o reino de Deus é o meu desejo maior, mais ardente. Né? Porque o plano de Deus para a realização do reino de Deus é determinado. Isso vai acontecer. Né? Então, você deixa Deus fazer tudo isso? Não pode, né? É como o menção fala aqui. Ele também queria. Né? Isso que é importante. Vai chegar o reino de Deus aqui na Terra. Mas a gente tem que pensar, o que posso fazer? O que posso ajudar? Não é só esperando, né? Puxa, chega, que maravilha. Não é isso aí. Né? A gente tem que pensar nossa parte. O que precisa fazer? O que pode fazer? Não é? E perante Deus, né? Firmeza, com certeza, que vou fazer. O que posso fazer. Entendeu? Tem muita coisa para fazer. Não é? Assim, os que abrem nosso coração. Aí dá importância, né? Dignidade do ser humano, né? Senão não vale a pena. Nem viver, né? Porque tem gente maravilhosa nesse mundo, realmente. Né? Mas se todo mundo vai ser, depende da decisão, depende da fé, né? Cada um poderia ajudar muita gente, né? Revolucionar este mundo, né? O mundo está muito ruim. Mas é mal da gente sempre coisas duras, coisas difíceis, achando que alguém vai fazer. A gente vai depois, né? Alguém que faça, né? Esperando alguém que faça, isso que é mal, né? Se a gente não faz, ninguém vai fazer. Isso que tem que ter. A gente tem que fazer, não é? Tá bom. Obrigado.